Diz o seguinte, né? Esse é o Salmo de Davi. Coloquei a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grandeza da assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em livrar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demoras. Amém. Veja que ele termina dizendo, Senhor, não te demoras. Ele começa dizendo que está esperando com paciência, né? Ele está esperando com paciência, mas pede para que Deus não demore para atender. Então, se a gente for colocar um título nesse salmo, um título mais correto seria, né? Paciência em esperar no Senhor, a confiança no socorro do Senhor, ou esperando com paciência no Senhor. Porque esse salmo é um salmo de esperança e fé. O Salmo 40 é um cântico de testemunho e confiança e ao mesmo tempo uma poderosa declaração de fé. Não só uma declaração de fé, mas também uma declaração de esperança e confiança em Deus. Mas essa esperança e confiança mesmo em meio às lutas e às incertezas da vida. Porque demonstrar confiança em fé quando tudo está bom, isso é fácil, né? Mas quando as coisas estão colaborando ao contrário, aí é difícil. Vem a ansiedade, vem a preocupação, né? Vem a agitação e às vezes a dúvida bate no nosso coração e às vezes a gente acaba ficando num momento de instabilidade e até mesmo duvidando da nossa fé. Mas Davi nesse salmo compartilha a sua experiência pessoal de espera, de livramento e ao mesmo tempo louvor. Veja que nesse meio de espera pelo livramento, ele continua louvando. Ele não espera a resposta para depois louvar. Ele já louva esperando a resposta. E essa deve ser a nossa postura.
Então, aqui nós vamos refletir como Davi expressa a sua paciência no Senhor, ao mesmo tempo expressa a sua gratidão pelas maravilhas divinas, pela confiança no socorro de Deus, que ele diz que é um Deus altíssimo. Então, se nós estamos buscando fortalecimento na fé, renovar nossa esperança, esse salmo é para nós. Ele nos lembra que Deus nos ouve, que responde e coloca os nossos pés, no que Davi fala, numa rocha firme, ou seja, nos dá segurança, nos dá confiança e certeza. Nos 3 primeiros versículos, Davi mostra que Deus ouve o clamor do seu povo. Então o nosso clamor não é vão. A gente não fica simplesmente tagarelando, falando aí as paredes, como algumas pessoas que não têm compreensão, que são ignorantes, né? Mas que estão exercendo a fé, falando lá com uma imagem, falando com uma escultura, conversando com o sol. Mas Davi fala que nós dirigimos o nosso clamor com Deus que ouve, e não apenas ouve, entende e sabe tudo o que está acontecendo. E ele diz que ele está esperando com paciência, mas ao mesmo tempo que ele foi atendido. Ele diz: olha, coloquei a minha esperança no Senhor. E olha que coisa interessante, ele fala que Deus se inclina para ele e ouve o grito de socorro. Que vê que Deus se inclina é que Deus está lá mostrando: olha, eu estou aqui ouvindo, pode falar, né? Continua falando, estou prestando atenção no que você está dizendo, estou observando o que você está passando. Como é bom saber isso, né? Que nós temos um Deus que se inclina para nós, que ouve o nosso clamor. E ele ainda diz aqui nesses 3 primeiros versículos que Deus tirou ele de um poço de perdição. Então ele pinta um quadro de que ele está atolado no lamaçal, envolto aí em pecados, né? Envolto num lugar inseguro, sem esperança. Mas ele fala que o fato de Deus ouvir o clamor dele, Deus não apenas ouve, Deus age. Tirou ele daquele lugar. E não apenas tira, fala que colocou os pés dele sobre uma rocha. Deu segurança, deu firmeza. Veja, Deus tira ele do atoleiro e agora fala: vou te colocar aqui no lugar seguro. Então, às vezes, nós estamos enfrentando atoleiros, né? Não atoleiros físicos. E não era esse caso que Davi estava colocando, estava usando uma metáfora, né? Às vezes as pessoas estão atoladas, como a gente fala, aquela linguagem quando a gente se convertia, né? Olha, Deus me tirou do lamaçal do pecado, né? É uma linguagem figurada, mas porque a gente realmente se sentia assim. Mas às vezes nós estamos no atoleiro da dúvida, da incerteza, da incompreensão, da dívida, da enfermidade, como está lá no Heraldo, né? Mas é nesse momento que a gente pode ter certeza que existe um Deus que está nos ouvindo, que está se inclinando para nós e que no momento certo Ele vai nos tirar daquela situação, não apenas nos tirar daquela situação, vai nos promover para uma situação melhor, nos dar segurança, nos dar estabilidade. É isso que Davi fala nesses 3 primeiros versículos. E a aplicação disso é que esperar em Deus não é algo passivo, mas é uma confiança ativa. O fato de esperar não significa que você vai ficar, colocar os braços e estar lá, né? Esperando, né? Como a gente ouvia aquela canção: estava à toa na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar, né? Então não fique só ouvindo a banda passar, vai também junto com a banda, né? Davi não está apenas lá esperando, ele está ativo, está esperando, mas em oração, em clamor, esperando o agir de Deus, conversando com Deus, dialogando com Deus, colocando para Deus tudo que ele está sentindo, mostrando para Deus o quadro que ele se encontra. E ele tem plena certeza de que Deus está ouvindo. Nos versículos 4 até o versículo 5, Davi agora mostra que Deus realiza maravilhas incontáveis. Veja que ele está mudando o foco. Ele não fica mais agora focalizando no atoleiro dele, na situação que ele se encontra.
Mas agora ele muda o foco para Deus. Quando ele percebe que Deus o ouve, que Deus se inclina, ele agora começa a mostrar o que Deus realiza. E ele conta aqui que Deus realiza grandes coisas, porque ele começa no versículo 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam de Deus. Então ele fala que o homem bem-aventurado, o homem feliz, é aquele que confia no Senhor. E ele fala que as obras de Deus, os seus pensamentos são infinitos, são maiores que a gente. Amém. E Deus sabe exatamente o que a gente precisa e como vai lidar com a situação. Nós muitas vezes, por conta da ansiedade, de querer ver a situação sendo resolvida logo, a gente toma decisões precipitadas. Deus vê lá na frente, como nós pregamos domingo, né? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E no tempo certo ele vai agir. A aplicação aqui é que a nossa confiança não deve estar em homens, mas em Deus. Nem nós mesmos, né? Nem na nossa capacidade de lidar com a situação. A gente está vendo, ó. Às vezes a gente pega um plano de saúde e confia, né? E às vezes quando a gente precisa, então é melhor depender de Deus do que de um plano de saúde. Isso não quer dizer que a gente não precisa ter um plano de saúde. Ó, eu por acaso estava falando aquela tarde. O médico pediu os exames para mim dia 28 de fevereiro. Chamaram para fazer agora. E tem 3 que estão lá parados. Eu fui recentemente em na Santa Casa, aí pediram os exames. E a endoscopia, que seria mais grave, assim, mais difícil, e a cirurgia aqui da verruga que infeccionou, já liberaram. O exame de sangue não liberou ainda. E convém, né? Veja que coisa de distorção. Mas a gente pode confiar em Deus. Deus tem a resposta certa no momento certo. Quando a gente depende das pessoas, da situação, a gente pode ficar frustrado. Mas em Deus jamais ficaremos frustrados. Nos versículos 6 ao versículo 8, Davi fala que a verdadeira obediência é mais importante do que sacrifícios. E por que será que ele está dizendo isso? Ele mostra que Deus deseja obediência e coração disposto. Porque às vezes quando a gente está nessa situação de dificuldade, a gente às vezes vai oferecer sacrifício para Deus, às vezes é sacrifício de tolo. A gente faz promessa para Deus, mas que adianta você fazer promessa para Deus, fazer sacrifício de tolo, se você não obedece a Deus? Porque às vezes as pessoas só buscam a Deus quando estão na dificuldade, mas não tem aquela vida diária de obediência da palavra de Deus. E é isso que nos mantém o coração voltado para Deus e na certeza de que Ele está velando por nós. E Davi está dizendo que Deus, né, sacrifícios e oferta não pediste, não abriste os meus ouvidos, né, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não exigisse. Aí ele fala, então eu disse no versículo 7, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Ou seja, o importante, gente, é que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Porque mesmo que a gente esteja atolado, mesmo que a gente não seja atendido nas nossas demandas aqui na terra, e mesmo que a morte venha levar a nossa vida, a gente sabe que isso não é nada comparado com a vida eterna que Deus tem para nós. Porque nós temos uma esperança de uma vida melhor, de uma vida eterna. Amém. Que o mundo não pode dar, que o plano de saúde não pode dar, que a nossa influência, o nosso dinheiro não pode comprar. Mas isso já foi comprado por Deus, né? E Jesus deixou escrito. Jesus disse lá em João 5,24, né? Que quem ouve as minhas palavras não entrará em condenação, né? Mas já passou da morte. Nós temos essa plena condição. Nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é a melhor bênção que Deus nos deu, o maior milagre. A aplicação, gente, é que o Evangelho nos chama a uma vida de obediência de coração.
não de rituais, não de um exercício de falsa santidade, mas de obediência, que a gente fala também de manhã na escola dominical sobre caráter cristão. Isso que é santidade, é caráter, é ética, é moral. Nos versículos 9 a 10, Davi fala que vai testemunhar a fidelidade de Deus. Ele fala que vai proclamar publicamente a justiça do Senhor. A fé genuína, gente, se manifesta num testemunho vivo. Quem vive realmente essa fé genuína, pratica isso no dia a dia, com seu testemunho pessoal de vida, na sua conduta, no seu falar, no seu agir. Não é um discurso distorcido que a gente fala uma coisa e vive outra, mas a nossa vida deve depor a favor do que a gente fala, e a nossa fala deve depor a favor do que a gente vive. E Davi mostra isso. O cristão é chamado a ser luz e sal da terra e testemunhar a graça de Deus. Nos versículos 11 a 17, aqui é o finalzinho, nós temos aqui um clamor por misericórdia e livramento. Um clamor por misericórdia e livramento. Depois de tudo isso ele começa a clamar, ou continua clamando. Ele reconhece suas fraquezas, reconhece que tem inimigos. Ele sabe que o fato dele ser rei, ser o homem segundo o coração de Deus, não deixa ele imune às fraquezas, não deixa ele imune aos inimigos. Ele se sente vulnerável, porque é um ser humano, sabe das suas debilidades, das suas fraquezas. Ele reconhece isso e por conta disso pede socorro, pede misericórdia a Deus. Mesmo em aflições, ele confia que o Senhor é o seu auxílio. Ele tem fraquezas, tem inimigos, mas fala, além das minhas fraquezas, apesar das fraquezas, apesar dos meus inimigos, eu tenho o Senhor dos Exércitos, que é o meu auxílio, que é a minha rocha segura, que é o meu protetor, é minha fonte, né? Ele diz 16, mas regozijem-se e alegrem em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Coisa boa, né? E ele diz, quanto a minha, ele reconhece, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, tu és o meu libertador, tu és o meu Deus. Aí ele fala, Senhor, por favor, não demore, certo? O meu coração está aflito, não demore. Eu confio, o Senhor te esperou com paciência, mas por favor, né? Apressa um pouquinho aí. Olha, evangelizar daí, assim. Acelera ele, muda de rotação, né? Aperta a rotação 2 aí, porque o meu coração também, né? Está lá falando. Mas eu não vou perder minha confiança em ti. A aplicação, gente, é que em qualquer luta podemos clamar pelo socorro divino. O Salmo 40 nos ensina a esperar pacientemente em Deus. E ao mesmo tempo confiar em sua providência. E enquanto isso, a gente vai testemunhar as suas maravilhas. E o fato da gente testemunhar as maravilhas de Deus vai fortalecer a nossa fé, a nossa confiança. Quando a gente olha, Deus fez tanta coisa na minha vida. Né? Nós estamos passando agora por um processo, né? A gente precisa comprar um imóvel. Mas eu lembro quando eu fui comprar um imóvel aqui, eu sempre lembro o que Deus fez por nós naquela. Isso a gente dá uma certa paz. Que é aquela ansiedade que a gente precisa logo. Mas ao mesmo tempo a gente sabe, Deus vai nos dar o melhor das nossas condições. Porque eu lembro que em 1998, quando eu morava lá no Joca, porque eu já estava aqui e eu queria morar perto da igreja. Eu fiz um acordo lá na empresa e eu lembro que na época eu tinha 35 mil para investir em uma casa. A gente começou a procurar casa por 35 mil. E aí um camarada chegou assim para mim, o corretor, e falou assim, eu vou te levar numa casa. Aí quando ele mostrou, eu falei, eu vou nem entrar. Isso aqui foge dos nossos orçamentos.
Quanto que era? O cara está pedindo 55, falei, nem dá. Naquela época, né, gente? Hoje seria uma diferença de 200 mil. Mas vamos entrar, a gente entrou. Quando entrou, minha esposa olhou e falou, é essa casa. É essa casa que Deus vai nos dar. Aí ele falou, faz uma contraproposta para ele. Nós fizemos. Ele não baixou o preço, mas facilitou. A gente conseguiu comprar aquela casa, pagar, né? Deus começou a movimentar pessoas ali. Nós ficamos lá até 2016. Vendemos, estamos lá. Deus é um Deus que a gente confia, maravilhoso. Como a Bíblia diz que Ele é aquele Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme a eficácia do poder dele que opera em nós, né? Então, quando a gente lembra das maravilhas de Deus, e isso é até de certa forma um antídoto contra a ansiedade, contra o desespero, a gente pode descansar. No momento certo, Deus vai agir. A gente pode ter certeza que Deus não falha, né? Tem pessoas que falam que Deus tarda, mas não falha. Com certeza que Deus nunca tarda, não falha. E nós que somos apressados demais. Por isso que o salmista começa, né? Queremos a paciência do Senhor. Essa é a palavra para nós na noite de hoje. Eu vou pedir para o pastor Pedro terminar a oração. Te agradecemos, Senhor, por essa noite especial que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado. Porque quando estamos reunidos como igreja, nós temos o Senhor também do nosso lado. A adoração aqui foi recolhida no teu cálice, Senhor. E a nossa fé faz esse cálice transbordar. Recebe dos nossos corações. Renova o ânimo de cada um aqui, Pai. As dores, as dificuldades do dia a dia. Que o Senhor possa nos fazer passar por tudo isso, entendendo que é para a glória do teu nome específico. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, tem estado aqui nesse lugar e que o Senhor continue usando a cada um de nós aqui para pregar o teu projeto, ser bênção na vida de pessoas, ó Deus, e executar todo e completamente a tua vontade, Pai. Como disse o salmista, que a nossa esperança esteja no Senhor, que possamos aprender a esperar com paciência, Deus. Leva-nos em segurança para vocês. Obrigado por essa noite, obrigado. Continua conosco durante a semana, que possamos estar juntos aqui no domingo mais uma vez. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, não esqueçam, né? O grupo lá da igreja, né, tem os assuntos para a gente abordar, para a gente ver lá também as pessoas que precisam de oração. Eu sempre faço para vocês o convite, né? Chega na terça-feira, já na parte de manhã, você tem algum pedido de oração, já coloca lá para a gente já trazer para aqui, para dinâmica, porque se a gente for abrir para todo mundo orar e para sair daqui meia-noite, né? Então a gente procura enxugar, né? Faça o seu pedido, né? Veja lá as programações que a gente tem. Então, lembrando agora, domingo de manhã, às 10 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando uma matéria nova, que é caráter cristão. O próximo domingo de manhã, o pastor Cléber que vai ministrar essa aula, né? A gente vai estar revezando aí, certo? Talvez ele vai dar aula até melhor do que eu, conhecendo o professor. Eu vou sentar no banco agora para aprender também com vocês, tá certo? Amém. E à noite nós teremos às 18 horas nosso grande culto de louvor e adoração. Eu também peço para vocês estar orando, que nós estamos vivendo um período de muita insegurança. Não sei se vocês sabem, segunda-feira roubaram todos os fios da Igreja Batista da Areia Branca. Eles gastaram 5 mil para refazer. Quando foi do sábado para domingo, entraram no jogo, roubaram, precisam ficar sem culto no domingo. Ontem eu fui dar aula lá no Jockey Club, na igreja do meu primo. Entraram lá, roubaram todos os fios da ar-condicionado, que são grossos, fizeram um estrago, estão fazendo isso. Olha, a gente fala que em vão vigia o sentinela se o Senhor guardar a casa. A gente tem aí alarme, mas tem que confiar nele. Certo? Que Deus abençoe todos, já fomos orar para que Deus nos leve. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Ebenezer, a igreja se encontra com você. Amém.